Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia. Salve Jesus. Salve nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus, sábado dedicado ao Senhor. Aqui na Casa de Maria, hoje, o segundo sábado do mês de junho, é dedicado ao auxílio à saúde. O que nós chamamos de auxílio à saúde? São espíritos que no mundo material foram médicos. E quando findou o término na vida física, retornando ao mundo da verdade, o mundo espiritual, continuaram exercendo a medicina. Porém, agora de uma forma mais abrangente, entendendo que a cura não fica limitada ao corpo. É fundamental que curemos a alma, pois a alma também adoece. Ah, sim, na maioria das vezes, a manifestação de uma doença no corpo, ela vem da alma. Olha, qual a doença de uma alma? Rancor, angústia, tristeza, decepções, medo. Todas estas manifestações de sentimentos geram doenças no corpo. Quando o espírito ele encarna, ele tem um propósito de vencer os próprios males íntimos. E esses males muitas vezes manifestam-se como essas doenças. Olha, existem traumas a qual uma pessoa passa que mesmo após o desencarne esse trauma fica. Sim. Existem muitas situações que traumatizam a pessoa. E esses traumas, eles ficam enraizados em seu espírito, em sua essência. Nas encarnações futuras, a vida possibilitará esse ser eterno de vencer esses traumas. Olha, muitas pessoas, por ignorância, acaba agindo de forma errada contra os seus próprios parentes, acaba agindo de forma errada contra uma pessoa do trabalho, acaba agindo de forma errada contra a própria humanidade. A providência divina e a bondade eterna do Deus possibilita que esta pessoa possibilita com que essa pessoa retorne ao mundo material para poder corrigir essa falha. E a melhor forma, a única forma de correção é você refazer o mal que você fez. No local do mal, você aplicar o bem. Por isso que a reencarnação, ela nos explica todas essas situações que hoje nós não entendemos. O porquê que eu não me simpatizo com uma pessoa. O porquê que aquela pessoa não simpatiza comigo. Por que existe isso? Por que eu passo por essa situação? Por que eu estou vivendo esse problema? Por que eu vivo nessa dificuldade? Todas as reações hoje do mundo material a qual você vive, todas as situações são reações das atitudes que você tomou em vidas anteriores, gente. Então não tem nada de errado um sofrimento que eu passo. Esse sofrimento é simplesmente o resgate ou a colheita. Eu prefiro chamar de colheita, que resgate parece peso, né? Colheita não. Colheita é o seguinte: eu plantei, eu vou colher e acabou. Pronto. Então, se hoje eu estou vivendo uma situação desagradável, eu estou colhendo situações desagradáveis a qual eu fiz a pessoa passar, ou pessoas passarem. Então, está tudo certo. O que eu tenho que fazer é me fortalecer para poder vencer e aprender com a situação a qual a vida está me
me possibilitando viver e pronto. A pior coisa é as lamentações, a pior coisa é a raiva, a revolta, pelo amor de Deus. Revoltar-se contra a própria vida é o pior erro que um ser humano comete. Por quê? Porque fora ele o criador desta vida. Nós criamos a nossa vida, gente. Nós criamos o que hoje vivemos. Olha, é muito simples as palavras de Jesus, a qual ele diz: a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então temos que ter a responsabilidade e assumir a esta responsabilidade pela criação da vida que nós temos. Eu não posso jogar essa responsabilidade para Deus. Eu não posso jogar essa responsabilidade para aquele outro. Não, a responsabilidade é minha. Se eu estou vivendo uma situação ruim, eu tenho que tomar como responsabilidade e começar a mudar. Reclamar não vai levar a lugar algum. O mesmo tempo de reclamação é o tempo de ação. Então, use do tempo para agir e mudar essa situação a qual está desagradável a você. Por quê? Com uma ação que você toma, várias outras ações serão realizadas a seu favor por intermédio desses espíritos que se prontificam a te ajudar. Tenha certeza disso, mas tenha essa certeza. Olha só o tema do programa: você pode se curar. Agora, se você não acreditar nisso e tomar as ações que levam a essa cura, ela não acontece. Por quê? Porque nós somos os deuses de nossa vida. Somos nós o criador do nosso futuro. Amanhã, o que eu vou viver amanhã, está totalmente vinculado ao que eu vou fazer hoje. Não é? Vou dar um exemplo simples. Hoje eu estou aqui em São Paulo. Vivo aqui, tenho uma casa aqui. Se hoje eu decidir pegar um avião e ir lá para Aracaju, eu vou dormir, certo? Eu vou pegar um avião, vou para Aracaju, o tempo vai passar, vou chegar lá à noite, voltei com os meus parentes e depois eu vou dormir na casa de um deles. Amanhecerei aonde? Em São Paulo? Não, amanhecerei em Aracaju, porque tomei a decisão de pegar um avião e ir para lá. Então, a partir de amanhã, eu estarei aonde? Em Aracaju. Olha só. Então, porque eu tomei essa decisão? Isso também, por tudo. Se você começa a agir hoje a seu favor, amanhã você tem o resultado das suas ações de hoje. E assim em tudo, gente, em tudo. Bom, sábado do Senhor, eu convido a você a fazer a prece de Caritas, uma prece linda, que expressamos o nosso sentimento a Deus. Vamos lá? Sobre a luz e vibração desse ambiente sagrado do Santuário de Saracali, nós vamos orar essa linda prece a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amém, 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 amém. É uma bela prece, uma prece que realmente eleva a nossa alma, eleva a nossa alma mais próximas de Deus, sabendo que Ele está ao nosso lado, dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Deus, Ele é onipresente. O que significa isso? Estar em toda parte ao mesmo tempo, como o ar. Para mim, a melhor definição de Deus, claro, a principal é a que Jesus nos trouxe, é amor. E a outra definição a qual eu em particular dou, Deus é o ar. Deus é o ar. E o ar alimenta todas as vidas. Então, Deus está em todos nós, está dentro de mim. Quando eu respiro a vida, quando eu vivo, eu estou respirando Deus. Deus te dá o que você precisa para que se torne um vencedor. Tenha certeza disso. Bom, passo a palavra então a esse espírito amigo Augusto Irineu, que vai falar sobre esse tema. Você pode se curar. Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Aquele que entende a vida como Cristo mostrou, é aquele que busca e liberta os pensamentos de todo e qualquer mal. O mal que o aflige e o mal que o cerca. Pois quando liberta-se desses maus pensamentos, permite que uma gloriosa comunicação com uma luz sublime que traz a compreensão, a força, que faz com que o coração se pacifique, entendendo de que tudo quanto deseja depende de como está o seu olhar, para que veja sempre o bem em todos os setores da vida da qual vai, para que veja ali a oportunidade divina de se fortalecer, e nunca um castigo de Deus, nunca, jamais. Deus é Pai, é amor, e permite que cada um passe por aquilo a qual tem que passar, para que cresça, para que vença os melindres que ainda aguarda, os medos, as dúvidas, sabedor de que vai superar por um esforço pessoal. Dentro disso, a misericórdia de Deus faz com que possam senti-lo constantemente, no sol, no vento, na terra, nas flores,
na natureza em si, na música. Mas quantos que pela pressa da vida e os pensamentos agitados não se dão a oportunidade de ver, ouvir, sentir a presença de Deus? A pressa ainda faz com que continue num sofrimento, numa angústia. Ora, queres vencer? Queres curar? Ouça a Deus, veja a Deus, sinta a Deus. Ele está mais próximo do que tu imagina. Por mais que muitas vezes a lamentação, a dúvida e o medo faça com que tu fale: Deus? Onde está Deus? Que Deus é esse que me abandonou? E não. Ele, quando necessário assim o é, até carrega por um período para que tu retome o verdadeiro sentimento e sentido de uma vida plena, para que assim comece e novamente ande com a energia crística do amor para entender, Ele está junto de vós. A perseveração fará com que tu alcance a essa liberdade. Aprenda a respirar e sentir Deus. O primeiro passo é a respiração. Quando tu aprende a respirar em paz, tu percebe não só o oxigênio que tu vai inalar, mas partículas de energias sublimes que reagem e fortalecem um corpo perante um livramento de pensamentos e sentimentos angustiados. Deus é Pai e Ele cuida, não abandona. Ele está presente. Queres ajudar, quer lhe mostrar. Vá, abra teus olhos, sorria, viva, sinta a vida hoje. Lembrai que da dificuldade maior tu já passou. Hoje é a oportunidade de ti novamente se reconciliar contigo para sentir a Deus. Não deixe a pressa, a dor, fazer com que tu se distancie. Deseje e esteja com Deus. Ele está do seu lado, colocando as vossas mãos em vossos ombros, lhe chamando e lhe lembrando da caminhada a fazer e que tu vai cumprir. Um propósito mental da qual tu, antes de fisicamente aqui estar, se colocou e que tenha certeza, esse readquirir a vontade fará com que tu cumpra isto. A ajuda está presente, ensinando, ajudando a tu ver que daquilo que tu precisa, tu tem. Não lhe falta nada para restabelecer a saúde. Tudo o que tu precisa está a seu alcance. Do simples fato de como repetidamente falamos, pedimos, da água que faz com que tu consiga condensar ali os fluidos medicamentosos que fazem o corpo se reabilitar. Fazer com que tu entenda da natureza, dos ciclos da qual ela demonstra e dos frutos do alimento que ali é oferecido em cada uma dessas estações. Mostrando que quando tu aprende a olhar, tu sabe que aquilo que tu precisa, a natureza te oferece da melhor forma. Fazendo assim, das coisas mais simples, tu vencerás. Agora é sempre e depende sempre da vossa vontade. Uma escolha íntima, pessoal, da qual só tu pode fazer. Nem Deus, com todo poder e vontade, decidirá por vós. A ajuda vem. No ar que tu respira, já deu-se início a esse processo. Da música que tu ouve, da mesma forma.
Basta tu sentir e não desistir para vencer. Deus é amor e amor vence. Seja qual for o mal, o amor vence. Trabalhe esse amor, viva esse amor. Olhe à sua volta, veja quem está a seu lado. Sinta, levanta e anda e vence. Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Obrigado, Augusto Irineu, muito obrigado pelas palavras. Aproxime-se de Deus e Deus ilumina cada pensamento, cada sentimento, cada ação que você toma. Aproxime-se de Deus, mas como se aproximar de Deus? Se Jesus definiu Deus como amor, quanto maior viver neste amor em tudo que faz, mais próximo estará de Deus. Por isso que eu acho maravilhoso, por isso que eu vejo maravilhoso a expressão de Jesus quando ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Olha só, por quê? Porque ele tem no coração amor, então ele tem Deus, então você pode dizer também, eu e o Pai somos um, por que não? Se você exercer o amor em tudo que faz, você pode afirmar, eu e o Pai somos um. Se Jesus deixou claro para nós que Deus é amor, quando eu tenho amor no coração, eu tenho o quê? Senão Deus em mim. Não é mesmo? Paulo de Moraes, é contigo, meu irmão. Hoje eu peço licença para comentar aqui uma questão a respeito do tema que nós apresentamos quando falamos a respeito daquela hipótese de todos os homens de um dia para outro serem bons. Vocês se lembram disso, né? Houve quem pensasse que as dores decorrentes das escolhas equivocadas do passado da humanidade seriam atenuadas pela própria bondade que apareceria a partir de então. Todavia, dizemos nós, a questão é que queremos que nossas dores sejam amenizadas sempre. Mas o que fazemos efetivamente para que isso ocorra? Geralmente nós dizemos que melhoramos, mas quem sabe a respeito de que ponto nós devemos melhorar, até que ponto isso deve acontecer, é o Cristo. É como na escola. Os alunos sempre acham que são bons na matéria, julgam que já aprenderam tudo e podem até ensinar. Mas quem conhece todo o conteúdo é o professor. E mesmo que o aluno meio relapso progrida nas séries por bondade do professor, que ele passe de ano, ele continuará relapso, sem saber a matéria. É o que diz o Cristo no capítulo 22, versículo 11 deste Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Reparem que este versículo foi colocado no último capítulo, quase ao final do livro, depois de apresentar um novo céu e uma nova terra, depois de apresentar a nova Jerusalém, depois da derrota completa de Satanás e depois do juízo de Deus. Não é intrigante este fato? Por que será que este versículo foi inserido quase no fim do texto do Apocalipse? Eu gostaria de contar com o auxílio de vocês para desvendar esse enigma. Vocês podem pensar e depois mandarem aqui as respostas, sim, aqui nos comentários. E aí, quando nós chegarmos a esse ponto, nós conversaremos a respeito de todas as opiniões que nos chegarem.
Também quando falamos a respeito da volta de Jesus, pois o Apocalipse é o anúncio da sua volta, é todo ele anunciando a volta de Jesus. É todo o texto um aviso do que acontece quando estiver para Jesus voltar ao planeta, desde que foi por ele anunciado que voltaria. E a questão surgiu se nós acreditamos na volta de Jesus em corpo material ou em corpo fluídico. Sim, isso nos foi questionado. Paulo, você acredita que Jesus vai voltar em corpo material ou em corpo fluídico como ele veio há quase 2000 anos? Ou há cerca de 2000 anos? E esse tema nós temos desenvolvido bastante aqui nas nossas palestras, nas nossas apresentações, de que Jesus não utilizou um corpo material como o nosso quando de sua passagem humana pela terra. Consideramos bastante curiosa a pergunta e a resposta exigiu de nós um pouco de tempo para assimilar bem. E sem concluir o tema, vamos dar aqui umas pinceladas no assunto para começarmos a desenvolvê-lo. Nós já sabemos que o corpo humano vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando na mesma proporção, na mesma medida que o espírito progride. Sempre foi assim e assim será até atingirmos o ponto ideal do nosso progresso humano. Em os 4 evangelhos, há um momento em que o assunto é desenvolvido e, resumidamente, está apontado que o corpo humano passará por transformações que o conduzirão cada vez mais a um estado sutil até atingir o estado fluídico puro. E nesse progresso, o planeta Terra acompanhará esse estado, ou seja, também se tornará um planeta mais sutil, depois mais sutil ainda, até atingir o ponto de pura fluidez. Mas esse processo é bem lento para a nossa humanidade, tão lento que parece que estamos parados no tempo, isto é, parece que o mundo não progride. Pouco de seu progresso se pode observar numa encarnação de em média 100 anos. Temos que ter em mente que isso não acontece de um dia para o outro. Quem pensar que acontece de um dia para o outro está totalmente fora da casinha. Não é uma pandemia que levará o mundo a esse estado de progresso espiritual. Fatos terríveis ainda acontecerão. É o que proclama o Apocalipse, cada vez pior, até chegar o momento em que os espíritos aqui da Terra, tanto os encarnados quanto os desencarnados, aprendam como viver de acordo com a lei de Deus, já que existe só esse caminho. Tanto que Jesus diz: eu sou o caminho, bem específico, bem determinado. Quanto a saber como será a volta de Jesus, ninguém sabe, nem quem está na terra, nem quem está desencarnado. Só mesmo nas altas esferas é que sabem como, porque conhecem o passado, o presente e o futuro. Só quem sabe passado, presente e futuro é que sabe como será isso. No mais, é só especulação. É só isso que se pode fazer. Agora, observando aí o desenvolver da humanidade, a gente pode fazer as nossas especulações, acertadas ou desacertadas. Sobre saber como será a volta de Jesus, ninguém tem esse poder na Terra. A única coisa que se pode afirmar com certeza é o que o próprio Mestre afirmou. Será de repente,
como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Será como ladrão, de surpresa. Mas nós vamos retornar ainda a esse tema e vamos continuar a desenvolvê-lo. Até o próximo programa. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Obrigado a você que nos dá essa autorização para adentrar a sua casa, para adentrar aqui ao seu aparelho eletrônico, a sua Smart TV, o seu celular, o seu tablet, o seu computador. Obrigado, obrigado de coração. Obrigado de coração. Sabe por que eu agradeço e é de coração? Porque é uma oportunidade que você me dá de aprender junto contigo. Estamos juntos aprendendo com esses que têm a nos ensinar, os Espíritos que em nome de Deus vêm até nós, aqueles que Jesus chamou de Paráclito, quando estava para retornar ao mundo espiritual, ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas deixarei o Paráclito, o Espírito da verdade, que retificará tudo que eu falei e irá complementar, pois não tive tempo de tudo falar. Palavras de Jesus. Então eu acredito nisso. Bom, amanhã estaremos de volta, ó. Um forte abraço. Que esse sábado seja do Senhor em sua vida. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.